Ministrar algumas coisas porque eu amo muito doutrina, né? Gosto muito de doutrina. E às vezes quando Deus me coloca para falar mais à vontade, eu fico meio perdido na minha alma, mas encontrado no espírito, né? Então eu queria que você prestasse muita atenção em algumas coisas, porque ao longo desses anos todos, eu tenho dedicado a minha vida em transformar vidas, ou seja, eu contribuir com a transformação de vida, porque quem faz isso, na verdade, é Deus, a gente contribui. E às vezes, o que se fala, o que precisa para transformar uma vida, você pode dar o peso devido a isso ou não, correto? E por causa de quê? Porque você é rebelde? Não, às vezes não é. Por causa que às vezes você não consegue chegar ao entendimento. Então, por isso que eu quero que você grave a informação e depois você busca de Deus como processar isso. Quando eu fui detalhar sobre isso, o Senhor me chamou a atenção para algo. Antes de você entrar propriamente no tema, você vai falar sobre isso aqui que eu vou falar para vocês, sobre a vontade. Vontade de Deus. Quando nós pecamos, o que é pecado? Hatma, né? Errar o alvo. O que é errar o alvo? Errar a vontade de Deus. Quando nós pegamos Jesus como exemplo, ele fala assim: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. É difícil entender isso? Não, não é difícil entender isso. Talvez a vontade, tipo assim, o que é a vontade, seja um pouquinho mais difícil. Mas entender que ele veio fazer a vontade do Pai não é difícil. Entender que eu e você estamos aqui para fazer a vontade do Pai também não é difícil. Só que, quando você vai fazer uma escolha, normalmente a gente quer calcular os riscos daquela decisão, daquela escolha. Isso também é bíblico. A Bíblia fala assim: aquele que vai construir uma casa, calcule primeiro. Sim ou não? Só que quando Deus nos chama, ele já fala dos riscos, ou melhor, do risco. Então, tomar uma decisão sobre fazer a vontade de Deus, para tomar a decisão, eu não preciso conhecer muito. Eu preciso entender o que ele está me falando do risco, porque todo mundo vai calcular o risco. Qual que é o risco? Aquele que quiser me seguir, ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. O que é isso? Abrir mão da nossa vontade. O que mais? O que é cruz? Um lugar de morte. Então veja bem. Vamos lá. Conceitos, né, firmes, coisas pontuais para você sair daqui decidido. O que você precisa entender? Se Jesus chegasse aqui e falasse assim: tá tudo certo, vamos agora, valentes, vamos agora para a guerra, tá tudo certo? O que ele está querendo dizer com isso? Tá tudo certo? O que vocês acham que ele está querendo dizer? Entendeu? Sabe o risco? Qual que é o risco? Morte. Então, quando Jesus chegar aqui e falar assim: bora para a guerra! O que ele está falando? Pronto para morrer? É essa a decisão? Você não precisa saber de mais coisas. Você precisa confiar no comandante e saber o que vai te custar a sua vida.
É sobre isso. Então, por mais que ele não fala tão detalhadamente a ponto daqueles discípulos ter a condição de decidir ou não, ele já falou o custo maior. De todos os custos, o custo maior é a sua vida. Aí isso começa em Jesus? Não, começa na eternidade. Vamos criar um homem? Vamos. Vai ter um custo. O cordeiro tem que morrer. Vamos criar um homem? Vamos. Eu estou disposto. Jesus, lá na reunião da Trindade, ele fala assim, eu estou disposto. E de fato ele morre? Morre. Eu tenho uma pregação que eu falo sobre as guerras da vontade, né? E tem a nossa e tem a de Deus. As decisões mais difíceis que eu já tive que tomar na vida não foram as minhas vontades. Foi para fazer a vontade dele. Eu não estava em um ambiente de clima emocional ou visitado por uma glória de Deus para tomar aquela decisão. Eu estava visitado de temor para tomar aquela decisão. Então, primeiro passo, quando a gente fala de decisão, a gente está falando de uma cisão, tirar algo fora. Vocês podem sair daqui decididos, mas não significa que preparados. Entende isso? Decididos. Porque vocês entenderam o custo. O dia que eu ouvi essa proposta a primeira vez, eu falei assim, Edilson é um cara corajoso. Porque entendendo de batalha espiritual, a última coisa que os principados querem soltar é eu e você como homem. A coisa que as mais segura é eu e você como homem. E aí, a hora que as coisas foram caminhando, eu falei assim, rapaz, mas como eu gosto de uma guerra, né? Falei, rapaz, fiquei pensativo, será que eles sabem aonde eles estão entrando? Mas graças a Deus que ele vai nos capacitar. Então, entenda isso. Você precisa decidir e o custo é morte. Pronto. Morte desse velho homem. Vocês observaram que falaram muito aqui sobre nascer de novo? Então eu quero que vocês entendam duas coisas. Existem duas realidades. Adão e Cristo. Adão, alma vivente. Cristo, espírito vivificante. Duas realidades. As realidades naturais revelam para nós realidades espirituais. Mas não confunda as coisas. Realidade natural é realidade natural, realidade espiritual é realidade espiritual. Ponto. Nós podemos ensinar um homem natural ser um homem natural? Sim. Nós podemos melhorar a condição do homem natural, dele ser pai, dele ser marido, dele ser um bom esposo? Sim ou não? Podemos. Melhorar a condição natural dele. Porque o homem foi feito para desenvolver. Agora, não podemos pegar esse homem natural e levar ele para uma realidade espiritual, se ele não passar pelo processo do nascimento, certo? Então, aqui, para que a gente avance aqui, eu quero trabalhar uma palavra com vocês e eu quero falar dela do ponto de vista natural e do ponto de vista espiritual. Sem ela, nós não conseguiremos ser um exército. Então, por isso que eu quero que você grava bem ela, para você pensar nela. Vocação ou chamado. Vocação ou chamado. Vocação, vocare, né? Alguém que foi chamado. Chamado. Vamos pegar do ponto de vista natural. Quando você nasceu, você saiu da barriga da sua mãe, lá no parto. Hoje em dia, você já descobre o sexo, né, da criança antes mesmo de nascer.
Mas quando apareceu o órgão genital masculino, você foi, naquele momento, chamado, identificado para ser homem. A sua sexualidade ainda ela não foi construída, mas você já foi chamado para ser homem. A partir do momento que biologicamente você apresentou aquele órgão sexual. Estou falando de coisas naturais, correto? Então, quando Deus ele chama Adão, existem alguns pontos naturais disso aqui. Primeiro, Deus não cria todas as coisas e depois ele vai lá, cria Adão, né, forma Adão. Então, ainda aquilo que era semente não tinha brotado, ele cria Adão. Tudo que nós visualizarmos o Pai fazer significa que é para nós fazermos, porque o modelo de governo bíblico é paterno. Então, tudo que nós vemos o Pai fazer significa que é para nós fazermos. Então, o que Deus fez? Ele proveu um lugar para criar Adão e dar a Adão a condição de constituir uma família. Então, veja bem, ele criou tudo, chama Adão, e aí ele dá ordem para Adão: guardar, cultivar, dominar. Então, veja bem, Deus dá toda a riqueza natural para Adão e dá a tarefa para Adão. Primeira coisa que nós precisamos entender: tudo que você precisa para ser um bom pai, toda a riqueza que você precisa, Deus já proporcionou. Talvez você ainda não sabe como acessar isso, mas já está proporcionado. A Bíblia não fala assim que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Então já está provido. É isso que nós precisamos entender. Por que eu quero dizer isso? Existem princípios de batalha espiritual que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, eu criei por isso? Falei. Se você fala o mundo espiritual sem crer, não resolve nada. Então, eu criei por isso? Falei. Antes de você conseguir fazer qualquer coisa, você precisa crer. Ah, pastor, tem um monte de coisa aqui, igual nós fomos desafiados aqui, para consertar. Mas se você não crê, você não consegue consertar. Você precisa crer primeiro. Crie, por isso falei. Então veja bem, as coisas naturais é um espelho para nós das coisas espirituais. Quando a gente pensa em defender uma família naturalmente falando, é uma coisa. Quando a gente pensa em defender uma família espiritualmente falando, é outra coisa. São duas realidades. Nós que nascemos do Espírito, nós atuamos nas duas realidades. Nós temos que continuar a realidade física e também a espiritual. Então Deus provê para Adão. Chama Adão, vocaciona Adão. Pastor, eu não sei para que eu fui chamado. Preste atenção. Você sabe. É só porque existe o engano, né? Estava até falando isso com o pastor Wanda. Tudo que é distorção de conceitos é briga de principado. Tudo que é distorção de conceito é briga de principado. Porque se eu te perguntar para você assim, o que é amor? E você ficar em dúvida, é porque houve ações de principado descaracterizando o que é amor. Se eu perguntar para você o que é graça e você ficar em dúvida, houve ações de principados caracterizando o que é graça.
Se eu perguntar para você o que é misericórdia, você tiver dúvida, existem ações de principados que distorceram isso para que você não tenha a revelação necessária. Então, quando a gente vai trabalhar vocação, Satanás também vai querer distorcer. Então vamos pegar pelo lado natural. É difícil saber que nós somos homens? Pelo lado natural. Todo dia, quando você vai tomar banho, você vê que você é homem. Pelo lado biológico. E se você é homem, você foi chamado para ser homem. Caso contrário, você teria um outro órgão sexual. Está entendendo isso? Tá, é simples. Tá, agora, o que eu vou fazer com isso é a questão. Então Deus vem e começa a treinar Adão. Tem uma outra pregação minha que eu ensino assim, como governar. Aí eu vou ensinando assim, ó, o que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Por que Deus deu nome às coisas? Governar é isso, colocar as coisas no lugar. Um dia de cada vez, cada coisa no seu lugar, estabelecendo limites. O amor é a justa medida entre afeição e limite. Então Deus começa a ensinar Adão, em primeiro lugar, naturalmente falando, a ele ser homem. Deus vinha até Adão todos os dias conversar com Adão, ensinando Adão a ser homem. Talvez muitos aqui não teve a oportunidade de conviver ou de viver com um pai que de fato consegue transferir o que um homem é. Está entendendo isso? Então, para que a gente agora consiga restaurar a questão tanto natural do que um homem é e tanto espiritual, a gente precisa olhar para Deus e ter, então, a habilidade de captar a forma com que Deus faz as coisas. É isso que vai revelar para nós. Lembrando que tem um custo. Qual que é o custo? Morte. Você tem que estar decidido. Porque se você não tiver decidido, você não vai querer olhar para Deus e falar assim: Deus, o que é ser um homem? Se você não tiver decidido, você não vai ter essa curiosidade. Se você não tiver decidido, você não vai querer encarar o texto bíblico e buscar daquele texto bíblico o que eu preciso, então, fazer. Está entendendo? Até aqui tranquilo? Agora vamos pensar o seguinte: do lado espiritual, essa questão da vocação. Do lado espiritual. Vamos pegar alguns textos aqui. Segundo Timóteo 1,9. Bem rápido, para a gente ir entendendo. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Santo é separado. Nos separou por uma vocação. Não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Isso é conceito que todos nós, para ir para uma guerra, precisamos ter. Então, ele nos chamou. Agora estou falando de coisas espirituais. Por sua própria determinação e graça. Ele nos chamou em Cristo. O que é isso? Determinação e graça. Porque ele quis. Ah, é porque eu fiz um monte de coisa errada no passado. Ah, é porque eu fiz um monte de coisa certa no passado. Não. Ele te chamou porque ele quis. Então eu tenho que entender isso. Se eu vou me alistar, se ele está aqui me chamando, é porque ele quis. E outra, ele não erra de endereço. Não tem erro de rota. Porque o poder dele nos aperfeiçoa. Correto? Não adianta a gente tentar se aperfeiçoar na carne, numa realidade espiritual. Para, aquilo que o profeta falou, para que a gente possa conseguir se aperfeiçoar espiritualmente falando, tem que ser por meio do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E aí o Espírito milita
contra a carne. Caso contrário, nós não militamos. Então, qual que é a maior coragem que precisa? Lembra? Viu que quando ele estava agachado aqui e louvando, ele falou assim, não pega a espada antes? Tá. Primeiro se enche do Espírito, depois pega a espada. Porque a carne você não vence com carne. Carne você vence com Espírito. Então, primeiro o Espírito. Qual que é a sua decisão? Quando você sair daqui, você vai ver que a coisa mais difícil, você vai precisar de maior valentia, vai ser ir orar. Pensa a valentia que você vai ter para ir orar, para se encher do Espírito. Só a carne vai rasgar por dentro. Para você conseguir parar e depender de Deus. Só a carne vai endemoniar. Você vai virando a vez. Para isso você vai precisar da valentia. Vamos lá. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem um chamado aqui? Chamado celestial. Você foi chamado, um chamado celestial. Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus olhos, seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. 1 Coríntios 7:20. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado. Romanos 11:19. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Efésios 4:4. Há um só corpo, um só espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Mais um. 1 Coríntios 1:26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Ficou alguma dúvida que alguém aqui não é chamado? Vamos lá, vou tentar fazer vocês entenderem isso aqui. Você creu por aquilo que eu li que você foi chamado? Da mesma forma que no natural você consegue identificar que você foi chamado para ser um homem, biologicamente falando, você começa a entender que da forma espiritual você também foi chamado. Está entendendo isso? Por que você crê? Porque está escrito. Aí você vai falar assim, pastor, mas o que tem a ver eu entender o chamado, a vocação? Tem a ver com uma coisa que a gente fala muito: identidade. Sem entender o chamado, nós não entendemos identidade. Às vezes tem muitas pessoas que atuam com isso de forma contrária, mas isso não é contrário. Primeiro você entende a vocação, depois você entende a identidade. Porque quem te chamou que te dá origem. Né? Como o pastor Edinho falou, nós estamos voltando para o Pai. De onde nós saímos? Do Pai. Estamos voltando para o Pai. Origem e destino. Então, agora vamos pegar o seguinte. Se tiver alguém aqui entre nós, por exemplo, que tem uma empresa, e essa empresa ela tem uma cultura.
Quando ele for te entrevistar, ele vai falar para você assim, ó, nossa empresa é assim, assim, tal, nossos valores são esses, nossa cultura é essa e tal. O que vai acontecer? Você vai ter que se adequar à cultura daquela instituição, daquela empresa. Aí quando o pai te chama, você tem dificuldade de entender quais os valores que ele quer? A partir do momento que você entende quem te chama, automaticamente os valores estão estabelecidos. Se o diabo te chama, ele te chama para quê? Matar, roubar, destruir. Se o diabo te chama, ele te chama para quê? Mentir. Porque ele é o pai da mentira. E se Deus te chama, você já sabe o porquê está te chamando, os valores implícitos nele. Por exemplo, Deus é amor. Aí você fala assim, pastor, mas espera aí, por que você está falando de valor? Porque valor é o caráter, valor é as margens da nossa estrada, é o que determina tudo na nossa vida. É se você vai desviar ou não. É o que te dá norte na caminhada, é valor. Se caiu um irmão morto aqui agora, muito provavelmente nós vamos parar a reunião. Porque a vida é um valor. Nós vamos acudir essa situação. Porque voltar a pregar, nós podemos voltar a pregar. Qualquer hora. E o que levou nós, então, a parar a reunião porque um irmão caiu morto aqui? Nossos valores. O que vai determinar de você falar não para um pecado ou sim para um pecado? Valor. E aí o Espírito Santo, ele tem a função de comunicar e de revelar esses valores a nós. Por isso nós temos que nos encher do Espírito. Então preste atenção nisso. Aí vamos lá. Se ele revela essa identidade a partir da vocação, já ficou meio caminho andado, não já? Já não temos mais crise de identidade. Biologicamente, espiritualmente, porque nós sabemos que fomos chamados pelo Pai, estamos voltando para o Pai, sabemos a fonte dos nossos valores. Precisamos então o quê? Aprender a se mover nisso. Vamos pensar biologicamente falando. Quando você nasceu, você foi identificado que você iria ser um homem, biologicamente. Naquele momento, você é pai? O que você é? Filho. Quando é que você vai se tornar um homem? Biologicamente falando. Quando puder produzir um filho. Você fala assim, não é depois dos 18, não. Na cultura judaica, de 13 anos para cima, já é um adulto em amadurecimento. Então, veja bem, existe um momento, né? Jesus começa o ministério dele com 30, porque a maioridade lá era 30. Até nesse momento, ele estava um adulto em amadurecimento. Ainda o pai era responsável por ele. Quando ele começou a ser responsável por ele mesmo, ele já começa o ministério. Então vai ter um momento que você vai ser homem, maduro. Só a partir desse momento de homem maduro que você iria partir para um outro nível, que iria ser o quê? Marido. Porque aí você já teria a maturidade para lidar com o quê? Com aliança. Aliança que você fez com a sua esposa. Falando do processo correto. Certo? Depois que você aprendeu a lidar com a aliança, é que viriam os filhos. Porque aí você já tinha maturidade, já amadureceu num relacionamento, viriam os filhos. Para você, então, se tornar pai. Nós estamos falando de que processo aqui, ó?
filho, adulto, pai, esposo e pai. Isso tudo está impregnado na figura de um homem. Está entendendo isso? Biologicamente falando? Já viu aquele ditado que fala assim: um bom pai foi um bom filho? E às vezes nós nem tivemos oportunidade de ser um bom filho. Então, naturalmente falando, nós estamos perdidão, né? Se a gente não teve referência de pai, se a gente não teve oportunidade de aprender o que é submeter, teve nem a oportunidade de ser um bom filho. Aí você vai tentar ser um bom pai sem ter sido um bom filho. Entende isso? Aí Deus precisa consertar. Aí nós vamos aprender com Jesus, o homem que se fez, né? Com Jesus, o Deus que se fez carne. Nós vamos aprender com ele, tanto o natural quanto o espiritual. Porque aí ele começa a governar nas duas regências. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Aí a autoridade dele está no governo das duas regências. Homens de dor, que sabem o que é padecer. Aí ele vai virar e vai falar assim: ó, eu sei o que vocês passam. E tem autoridade para ensinar vocês em tudo, natural e espiritual. Está entendendo isso? Aí nós somos mandados olhar para ele. Então vamos lá. Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Ele foi filho, ele aprendeu a obedecer. Por que muitos não temos sucesso? Porque nós não sabemos obedecer. Se ouvis e me obedeceis, comereis o melhor dessa? É. Nós não aprendemos a obedecer. E nós vamos ter que olhar para Jesus para aprender a obedecer. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feito o quê? Como filho. Ele entendeu que precisava fazer a vontade do Pai. Desde o início. Ele entendeu isso. Isso aqui é muito sério, querido. Muito sério. Porque se você não nasce no espírito maduro, como crianças genuínas desejai, como crianças recém-nascidas desejai o genuíno leite espiritual. Você não nasce maduro no espírito, não. Você nasce de novo, mas ainda você é criança. Nós somos ainda criança quando nascemos de novo. E aí depois nós vamos desenvolvendo uma maturidade espiritual. Então veja bem, por que é sério isso? Porque a primeira coisa, ó, nós estamos falando de homens valentes. Mas eu tenho que percorrer o caminho de filho. Uma vez na minha imaturidade espiritual, eu fui sair para uma batalha espiritual. E eu saí reclamando do meu pastor. Esse eu não sei para que isso, acordar esse horário, ficar fazendo essas voltinhas no quarteirão, orando, não sei o quê, papapá, papapá. Aí Deus veio no meu coração e falou assim: momentos de batalha espiritual, você só obedece. O que acontece numa guerra natural se você estiver lá no combate? Seu superior fala para você assim: avance 1 quilômetro. Você não sabe o que tem naquele 1 quilômetro. Você está indo porque você ouviu uma voz, você precisa obedecer aquela voz. Sai da sua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Você só vai se você obedece. Se não obedecer, você fica estático.
Por isso que a raiz da palavra fé é confiança. Então entenda o seguinte, saia daqui com a disposição de morrer e ser filho. Pastor, mas eu não sei obedecer. Começa por coisas pequenas. Até você conseguir obedecer coisas maiores. E se você não entrar naquilo que o pastor aqui pregou, de abrir mão da soberba, para você falar assim, eu preciso aprender a obedecer. Até hoje eu não obedeci ninguém. E aí nós, homens agora adultos, fisiologicamente falando, nós temos uma dificuldade. Porque chega um determinado momento que nós temos dinheiro no bolso, dinheiro na carteira. Nós trabalhamos, temos a nossa casa. Ninguém manda mais em nós, nós não prestamos conta para ninguém. Aí nesse momento nós nos achamos. Aí quando eu venho e falo assim, você agora precisa aprender a ser filho. Isso é confrontador para nós. Quando Deus fez esse processo na minha vida, eu pensava assim, eu preciso só resolver as duas coisinhas que tá tudo certo. Na hora que eu resolvi as duas coisinhas, ele abriu um formulário contínuo assim para mim, assim, brrr. Só que eu não via, eu não enxergava as coisas que eu precisava mudar dentro de mim. E já estava se achando. Então, saia com a disposição de ser filho, porque é na filiação que você vai ser treinado às grandes batalhas. Falando de ser filho de Deus, com a disposição de olhar para Deus como Pai e de obedecer a Deus. Para isso precisa de valentia. Jesus ali no monte de Getsemane, ele precisou de valentia. Humanamente falando, não foi fácil. Se possível, passa de mim esse cara, mas seja feita a sua vontade. Aí a próxima etapa, ser, né, o homem maduro, seu esposo, aí nós somos chamados para ser casados com Jesus. E aí, maduro o suficiente como homens espirituais, nós temos condições, então, de ter um relacionamento de aliança. Entender o que é aliança. Entender que tudo que é dele é meu e tudo que é meu já é dele. Se nós estivermos tendo briga, por exemplo, para devolver 10%, nós não entendeu foi nada. Que aliança há nisso? Se você achar que é 10% da sua vida que é dele. Ele deu 10% lá na cruz. Dez por cento ele só está te falando para você entender primícia, para você entender quem é o dono de tudo. 10% significa isso, para você mostrar quem é o dono de tudo. Isso é viver aliança. Porque a aliança ela vai te proteger quando você não dá conta de se proteger, ela te protege. Porque quando o inimigo tentar te tocar, ele está tentando tocar a Cristo. Se nós estamos nele nós somos guardados. Mas precisa estar nele. E depois nós vamos precisar ser pai. Aqui eu vou encerrar. Pai da direção, da proteção, da provisão, da limite. Pai é um estágio muito difícil. Porque entra a área de governo. Governo não é simples. Eu costumo dizer assim, ó, existe liderança, existe administração e existe governo. Liderança é você estar fazendo uma coisa e influenciar outras pessoas a fazer. Liderança não tem confronto.
Porque se eu estou lavando essa quadra, de repente você chega e fala assim, não, o pastor está lavando essa quadra, eu vou ajudar ele a lavar essa quadra. Então vamos embora, vamos ajudar a lavar. Eu estou te influenciando a fazer alguma coisa. É simples, liderar é simples, é influenciar pessoas. E administração, administrar recursos. Ah, eu tenho aqui um tempo, eu tenho um dinheiro, eu tenho um equipamento. Eu estou administrando algo que está nas minhas mãos. Preciso de habilidade para isso? Precisa. Mas governo, quando a palavra fala assim, governo está sobre os seus ombros. Governo já não é simples. Porque governo diz respeito a dar limite, falar assim, opa, parou. Até aqui não vai mais. Governo é aquela expressão quando Paulo fala assim, expulsa esse do meio de vocês, para que o corpo seja destruído e a alma seja salva. Então tem um processo para chegar lá no governo. E Deus proveu Adão para estabelecer governo? Sim ou não? Sim. E Deus está provendo na nossa vida para nos restaurar a posição de governo. Tudo nós estamos escutando aqui, todo esse movimento que Deus está fazendo, que o Espírito de Deus está fazendo, Ele está provendo para nós. Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo as coisas para trás, prossigo para o alto. Então não saia daqui e pensa, estou pronto e tal. Saia decidido. Mas entenda que o processo ele vai vir. Cada dia você vai tomar a sua cruz, é o que você está escolhendo. E você vai crescer como filho. Você vai crescer como uma maturidade. Você vai crescer em aliança, em capacidade de andar em aliança. Porque andar em aliança, tem gente que fala que o casamento é a segunda escola do caráter. Andar em uma aliança é uma capacidade de aceitar o outro incondicionalmente, da mesma forma que você foi aceitado incondicionalmente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estou falando aceitar o pecado, estou falando aceitar o outro, amar o outro, a ponto de eu conseguir dar a minha vida para o outro, sem nada em troca, até porque o amor não requer nada em troca. Então cresceu na maturidade e agora vai crescer na paternidade. A palavra pai é a força da casa. Deus já cria o homem e providencia para o homem o quê? Uma família. Providencia uma esposa, logo em seguida filhos. Qual que é a célula máter da sociedade? Família. Então, se destruir, qual que é a nossa luta de valentia? Lutar pela família, dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Por que que Deus está fazendo um movimento na nossa nação dizendo assim, né? Deus, pátria, família. Ah, o movimento Bolsonaro, não, querido. Bolsonaro morrer, levanta outro, porque quando Deus quer fazer, quando eu entendi algo de Deus, Deus falou assim para mim assim: "O meu zelo fará isso. O meu zelo fará isso". Porque muitas pessoas estão se levantando dispostas a serem perseguidas, a serem presas, a darem a sua vida em prol de valores do reino. Porque existe um movimento do Espírito para isso. Deus está quebrando, destruindo um espírito de corrupção na nossa nação. Significa que Ele está destruindo um espírito de corrupção na nossa vida. É que você observa isso. Então, quando o Júnior pregou aqui, a gente foi visitado pelo Espírito, né?
você tem um pouco de percepção espiritual, você vê que Deus, Ele vem estar conosco, nos dando força. Significa o quê, querido? Eu estou com vocês, eu estou quebrando o espírito da corrupção. Porque tudo que é adulterado perde a sua força, sua capacidade de ser. Põe gasolina adulterada no seu carro, você não vai. Pai, a força da casa. Então, se Deus está nos purificando, é porque Ele está querendo restaurar a nossa força. E se Ele restaurar a nossa força, somos um exército valente. Essa é a questão. Aí nós nos levantaremos no espírito de ousadia, de coragem, de sabedoria, de intrepidez, que são características do próprio Espírito de Deus. E é sobre isso, é você tomar isso para si, tomar isso como uma vocação. Por quê, queridos? Quando eu falei que os principados confundem os conceitos, pode parecer pequeno, mas a Bíblia fala que tudo que provém de dúvida é pecado. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Isso não muda. Então veja bem, a hora que você sair daqui, ele já vai vir na sua cabeça. Você acha mesmo? Não só na sua, de quem pregou, pior ainda. Você acha mesmo que você está estouro? Você acha mesmo que você vai conseguir? Aí, ó, você mal acabou de subir a rampa, você já bateu o olho lá, ó, na mulher do irmão. Você acha mesmo? Eu criei, por isso falei. Então você tem que sair daqui crendo. Se você conserta a crença, você conserta as ações. Se você não conserta a crença, você não conserta as ações. Se você tentar consertar as ações sem consertar a crença, não consegue. Apóstolo Paulo, em muitos momentos, ele fala assim: estou plenamente certo. Aí, a hora que você sair daqui que ele tentar, você vai falar assim: rapaz, eu tenho certeza, biologicamente, do que está aqui no meio das minhas pernas. Alguém tem dúvida disso? Não. Só que você vai falar assim também: e também tem certeza que eu fui chamado. Você pode até ter feito eu olhar um pouquinho de novo, mas isso vai acabar. Aguarde que eu estou crescendo. Está entendendo isso? Isso não é uma pregação motivacional. Estou explicando para você como o processo funciona. Como a valentia ela vai crescendo. Quando Deus me chamou a tempo integral, eu falava assim para ele assim: o senhor pode pedir tudo, menos isso. Adivinha o que ele foi pedir? Estava eu lá ganhando meus quase 7.000 naquela época. Para ganhar 700 com os 2 meninos pequenos. Escutando os outros falar assim para mim: você é irresponsável, vagabundo. E eu falava assim: Deus, se for depender do sistema para mim sair, eu não saio. Aí Deus virou para mim e falou assim: o negócio é eu e você. Você tem que me... Eu era medroso. Eu era medroso desde pequeno. Quando chegava gente lá em casa, eu escondia debaixo da cama. É sério. Escondia debaixo da cama. Com 8 anos de idade, eu lembro de eu chorar
pensando assim, se meu pai e minha mãe morrer, quem vai cuidar de mim? O que me movia era o medo. Tanto é que com 14 anos ali para cima, eu já comecei a fazer de tudo que eu podia aprender de profissão, eu ia fazendo. Porque eu pensava assim, se uma faltar, tem a outra. Aí quando Deus chega para mim e fala assim, abre mão disso aí tudo. Sei não, só tá de brincadeira. Só que nisso ele já tinha me dado oportunidades de conhecê-lo melhor, em orações, em vida com ele. Aí quando ele me pediu isso, não foi fácil, mas também não foi na minha infância, espiritualmente falando. Entende isso? Então, saia convicto que você foi vocacionado por Deus. Como ele proveu para Adão, ele proveu em Cristo para você e para mim. Ele já proveu para nós. Eu ainda não sei usar essa provisão. Calma, você vai aprender. Pastor, eu não sei posicionar do jeito que o pastor Júnior pregou aqui, não. Do jeito que os outros pastores pregou aqui, não. Calma, você vai aprender. Mas esteja disposto a fazer a vontade dele. Entende isso? Aí você precisa de garra. É aquele versículo lá que o Edilson leu. Os tímidos, os covardes. Aí tem coisa, querido, que a covardia ela não consegue entrar. Não tem espaço para covardia. Decidiu Daniel firmemente a não se contaminar com as iguarias do rei. Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homens de decisão. Se você tentar decidir na sua força, não vai resolver. Agora, se você decidir na fé, ou seja, na confiança daquilo que está escrito, aí sim. Então você vai sair daqui decidido daquilo que está escrito. O Senhor só me vocacionou. Naturalmente e espiritualmente. É nessa palavra que eu confio. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí você está colocando a sua confiança naquilo que é imutável, que é a palavra de Deus. Naquilo que ele exaltou acima de todas as coisas, que é a palavra de Deus. Aí você vai falar assim: essa palavra é infalível. Se na minha vida está tendo falhas ainda, não é por causa da fonte. É porque eu ainda não estou entendendo a fonte. Mas, se temos a mente de Cristo, somos providos para entender a fonte. Então, dia após dia, eu estarei na fonte até entender. Até entender. Até crescer. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, completo, maduro. Amém? Vamos ficar de pé? Eu me lembro quando, estando a tempo integral, alguém vinha e me ofertava. Pensa o medo que eu tinha de gastar aquela oferta. Eu não sabia se aquilo ia entrar de novo. Mas não tinha jeito, eu tinha que gastar. Aí tinha que gastar, tinha que esperar de novo. Então como é que vence o medo? Enfrentando. Está entendendo isso? Saia decidido, confiando na fonte. Determinado. Decidido. Sabendo o custo. Orientando a sua mente. Como bom soldado de Cristo. Olhando firmemente para Ele. Como bom soldado de Cristo. Não desferindo golpes à toa pro ar. Firma teus olhos em Cristo. Firma o seu olhar nele. Se tem tempestade, firma os olhos nele.
Se dentro de você tiver tempestade, firma os olhos nele. Autor e consumador da nossa fé. Saia daqui olhando para ele. Olhando para ele, contemplando ele, olhando os seus movimentos, olhando os seus valores, contemplando a sua santidade, contemplando a sua bondade, contemplando tudo que ele é, como ele fez todas as coisas. Contemple, olhe para ele, não canse de olhar para ele, não canse de esperançar nele, olhando firmemente, olhando e seguindo, porque aquele que é o Paracaléu, chamado para estar ao lado, ele estará ao seu lado, te auxiliando, dia após dia. Quando a fraqueza chegar, o Espírito se manifesta em poder, no meio da fraqueza, no meio das adversidades, aquele que te sustenta, ele vai confirmando dentro de você. Esse é meu filho amado, a quem a minha alma se compraz. Esse é meu filho amado. É sobre isso. É sobre o nome que está acima de todo nome. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Espírito Santo, nós te agradecemos por nos guiar nesse tempo. Mais uma vez nós dizemos ao Senhor obrigado. Obrigado. Obrigado porque é o Senhor que está movimentando todas estas coisas. Obrigado, Espírito Santo. Faça, Senhor, de cada um valentes intérpretes. Capacita cada valente aqui. Em nome de Jesus. Amém.